Bom, gente, nessa aula nós vamos falar sobre o processo de emancipação política do Brasil, né? O processo de independência do Brasil, como que completa agora, no ano que vem, né, em 2022, o seu bicentenário. E esse é um assunto muito importante que a gente precisa sempre estar revisitando e analisando. Então, nós vamos ver aqui, né, o título da aula, Independência ou Morte, a célebre frase, né, proferida por Dom Pedro, no teria sido o momento da declaração, da proclamação da independência, mas mais importante para a gente aqui, a formação do Estado Nacional Brasileiro. Né? Quando, como se forma, em que circunstâncias e quais interesses, principalmente, estavam envolvidos, né, nesse processo de formação do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro. Primeiro, né, para começar essa discussão, né, a gente tem que lembrar, né, do contexto em que isso ocorre. Desde 1820 nós tivemos a chamada Revolução do Porto, aquele movimento que começou lá em Portugal após toda a evolução, né, do processo que se iniciou com a derrota de Napoleão Bonaparte, no contexto do Congresso de Viena, da restauração das monarquias europeias, isso tudo a partir de 1815. Em 1818 nós tivemos a coroação de Dom João VI como rei do Brasil, Portugal e Algarves, ou seja, do Reino Unido, né, que também se forma em 1815. O Brasil deixa de ser oficialmente uma colônia. E isso tudo faz com que haja uma insatisfação muito grande lá em Portugal por conta de tudo isso, ou seja, o Brasil, que era a principal colônia do Império Colonial Português, havia adquirido uma autonomia, tanto do ponto de vista econômico, desde 1808, com a abertura dos portos, né, com os tratados celebrados entre Portugal e Inglaterra em 1810, que deram possibilidade dos ingleses fazerem o comércio diretamente com o Brasil, montarem seus negócios, enfim. Isso tudo provocou um desagrado muito grande em Portugal, né? Tanto na burguesia portuguesa, que se viu prejudicada com a presença dos ingleses, que passaram a dominar o comércio, né, no Império Colonial Português. Tudo isso, então, desencadeou um processo que, em 1820, se transformou numa revolta de cunho liberal que exigia o retorno da corte para Portugal, que o governo português deixasse de ser uma monarquia absolutista e passasse a ser uma monarquia constitucional. Então se reuniu em Lisboa, né, uma assembleia, as chamadas Cortes Portuguesas, que começam então a produzir o que seria a Constituição portuguesa, que deveria ser seguida, jurada pelo rei Dom João VI. Então ele deveria retornar para Portugal e o Brasil deixaria de ser não só a capital do Império Português, como deveria perder toda a autonomia que havia conquistado, voltando a ser uma colônia como nos moldes do antigo regime, né? Então aqui em cima a gente vê a política recolonizadora das cortes e os interesses autonomistas, ou seja, de autonomia, de emancipação, que começam a se fortalecer aqui no Brasil, porque a aristocracia brasileira, os proprietários, os comerciantes, começam a não aceitar essa ideia, né, de retornar ao estágio anterior, quando era meramente uma colônia de Portugal. Então, você começa a ter um surgimento, principalmente no Rio de Janeiro, de grupos antagônicos nesse processo. De um lado, nós vamos ter os portugueses, uma facção, um grupo que reunia os portugueses que viviam no Brasil. Quem eram esses portugueses que viviam no Brasil, né? Eram a burocracia estatal, que veio em 1808, a corte, militares e também parte da burguesia portuguesa, que veio para o Brasil junto com a corte, ou logo em seguida a vinda da corte, para estabelecer aqui os seus negócios. E esses portugueses, eles se dividiam em relação ao que estava acontecendo nesse contexto da Revolução do Porto, né? Você tinha uma grande maioria deles que era favorável à Revolução do Porto, principalmente no aspecto que se refere ao combate aos ingleses. Você tinha a burocracia do governo, que entendia que a corte deveria funcionar lá em Lisboa e não no Rio de Janeiro. Você tinha os militares que defendiam o retorno também para
para Lisboa e que se desfizesse os tratados de 1810 que deram aos ingleses um poder muito grande, inclusive sobre as forças armadas portuguesas, defendendo a questão da soberania portuguesa. Você tinha comerciantes que eram contrários à presença inglesa no comércio português, porque não conseguiam competir com os ingleses. Ou seja, então a grande maioria dos portugueses eram favoráveis à Revolução do Porto. Mas ao mesmo tempo você tinha alguns portugueses que tinham montado seus negócios no Brasil, que já tinham vindo para cá e que não se interessavam em retornar a Lisboa, e defendiam que o Brasil continuasse sendo Reino Unido a Portugal. Então, assim, não era uma unanimidade a defesa da Revolução do Porto, embora a grande maioria dos portugueses que aqui no Brasil viviam defendessem isso. Também havia aqueles portugueses que viviam aqui e que eram contrários à Revolução do Porto pelo seu caráter liberal e pela ideia de uma monarquia constitucional. Muitos ministros ocupavam o primeiro escalão, a cúpula da corte, que serviam à corte absolutista de Dom João VI, não concordavam com a ideia de um regime constitucionalista. Muitos eram absolutistas. Do outro lado, a gente tinha o que nós podemos chamar aqui de o Partido Brasileiro, um agrupamento, uma facção que reunia representantes das principais capitanias, principalmente no Rio de Janeiro e nos arredores, digamos assim, Minas, Espírito Santo, São Paulo, até Bahia, que giravam em torno da corte, mas o centro desse debate, dessa discussão era a corte, o Rio de Janeiro. E entre esses grupos nós tínhamos o que nós podemos chamar de os aristocratas. Aristocrata, aristocracia, vem do grego aristocratia, aristo, que significa aqui poucos, e kratia é o governo, Então a aristocracia seria um governo de poucos, ou um poder político nas mãos de uma minoria, em oposição aos democratas, que já tem um sentido oposto. Demoscracia seria o governo de todos, O demos é o povo, é o coletivo, é o conjunto, da população. Então seria uma forma de governo com uma maior participação política. Quando nós falamos dos aristocratas aqui, nós estamos falando especificamente da elite colonial, dos proprietários de terras e de escravos, de uma elite que temia perder os seus privilégios e que, no momento em que estoura a Revolução do Porto, se vê numa situação dividida, porque não queria retornar ao estágio anterior de colônia, queria manter o Brasil como Reino Unido a Portugal. Ninguém queria romper totalmente com Portugal, até porque essa ideia de rompimento ela era perigosa nesse momento. Nós estamos falando aí de 1820. Nesse momento nós assistíamos aos processos de independência na América Espanhola, processos de independência que vinham acontecendo naquele momento, também preocupavam as elites brasileiras. Não só na América Espanhola, mas na América Francesa também. Nós tivemos a Revolução Haitiana, que aconteceu no início do século XIX, que acabou resultando na independência do Haiti, que era uma colônia francesa, uma ilhazinha no Caribe, e que começou a partir de uma revolta de escravos, que assumiram o controle da ilha e exigiram a independência em relação ao domínio francês. Em outras regiões, os movimentos de independência que foram surgindo também foram dando origem a países onde a questão da propriedade da terra foi um ponto importante no processo de independência. Em vários países da América Espanhola, a independência veio seguida de regimes republicanos que promoveram a reforma agrária e a distribuição de terra, o parcelamento das terras e a distribuição de terras entre os camponeses, indígenas, enfim. Então, essa ideia de independência era algo que preocupava essa elite aristocrática, porque independência lembrava revolução, e revolução levava conflitos que poderiam subverter a ordem da sociedade colonial, que dava a esse grupo aqui os privilégios. E entre esses privilégios estavam o latifúndio, ou seja, a propriedade da terra, e a escravidão.
Por isso, o mais seguro seria se manter como um Reino Unido a Portugal. A principal liderança desse grupo era o José Bonifácio de Andrada. O centro de reunião e de articulação desse grupo era a loja maçônica, o Apostolado. Por outro lado, havia também os considerados mais radicais, né? Aqueles que defendiam a ruptura, o rompimento com Portugal, já que a ideia de Reino Unido não seria possível de se manter. Esse grupo eram chamados os democratas, que defendiam não só a independência, mas como a formação de um Estado inspirado pelo modelo federalista norte-americano, onde as províncias elas teriam uma certa autonomia administrativa em relação ao poder central. E havia ainda dentro desse grupo os mais radicais que defendiam que, além do federalismo, se implantasse um regime republicano, seguindo mesmo o modelo norte-americano. Isso ia completamente contra aos interesses do grupo dominante, porque justamente numa república poderia haver uma expansão da participação política, uma amplitude da participação política que colocasse em risco os seus privilégios, a escravidão e o latifúndio. Da mesma forma, o federalismo não era muito bem visto também por esse grupo aqui, porque poderia representar a desintegração da unidade nacional, poderia facilitar, por exemplo, movimentos de independência isolados, onde as províncias pudessem se tornar países independentes do Brasil. Uma das principais lideranças desse grupo era Gonçalves Ledo, e eles se reuniam na loja maçônica o Grande Oriente. Então, assim, instalada essa situação gerada pela Revolução do Porto, em abril de 1821, Dom João decide, então, retornar para Lisboa, até porque ele estava preocupado com a possibilidade dele ser deposto, dele perder o reino de Portugal. Mas para não perder o controle sobre o Brasil, ele não transfere o governo inteiro para lá. Algumas instituições retornam a Portugal e outras continuam funcionando a partir do Rio de Janeiro, comandadas pelo príncipe regente Dom Pedro. E ao longo do ano de 1821, as cortes estão reunidas, escrevendo, debatendo os artigos e texto da Constituição. Dom João está em Portugal e das cortes começam a sair uma série de resoluções que vão tentar diminuir a autonomia do Brasil e avançar com o processo de recolonização do Brasil. Então, dali sai, por exemplo, uma resolução que proíbe as províncias do Brasil de obedecerem a Dom Pedro. Elas passam a estar subordinadas diretamente às cortes em Lisboa e não ao governo do Rio de Janeiro. Esse é um primeiro ponto. São enviados novos governadores para algumas das províncias, vindo diretamente de Portugal. São enviados militares, novos contingentes de militares portugueses para Bahia, por exemplo, para o Maranhão, mas principalmente para o Rio de Janeiro. Tudo isso pressionando Dom Pedro para que também fosse para Portugal. Então, ao longo de 1821, nós vamos ver uma série de pressões para que isso ocorresse. E, enquanto isso, o José Bonifácio, principal liderança aqui do Partido Brasileiro, está ali junto com o Dom Pedro, pressionando Dom Pedro para que não fosse, para que permanecesse no Brasil, porque essa era a única chance do Brasil continuar sendo Reino Unido e não voltasse a ser uma colônia como era antes. Então, diante dessa situação, no início do ano de 1822, em janeiro de 1822, no dia 9 de janeiro de 1802, Dom Pedro, então, dá uma declaração dizendo que ele ficaria no Brasil independente das pressões exercidas pelas cortes de Lisboa. Isso acontece no dia 9 de janeiro de 1822, que é por isso conhecido como o dia do Fico. E a partir daí, uma série de acontecimentos, mês a mês, começam a se desenrolar. E isso também começa a estimular nas províncias conflitos entre a aristocracia de cada uma dessas províncias e os governos das províncias que eram ligados
a Lisboa, às cortes. Então a gente tem, logo no mês de fevereiro, Dom Pedro, junto com José Bonifácio, convocam um conselho de procuradores de províncias. O que é isso? É uma espécie de assembleia que iria se reunir no Rio de Janeiro com representantes de todas as províncias do Brasil, que seriam enviados para Lisboa para participar das cortes na elaboração da Constituição, que deveria ser uma mesma Constituição para o Reino do Brasil e para o Reino de Portugal. Esse é um esforço para manter a figura do Reino Unido, né? Esses procuradores das províncias, então, foram enviados para Lisboa para tentar inserir na Constituição artigos, textos que beneficiassem também os interesses do Brasil nesse processo, né? Isso acontece no mês de fevereiro, né? Nesse momento, as pressões das cortes aumentam sobre o Brasil. É enviado para os presidentes das províncias uma ordem para que não reconhecessem a autoridade de Dom Pedro e que só cumprissem as ordens das cortes de Lisboa. E aí, em reação a isso, Dom Pedro, no mês de maio de 1822, publica o decreto do Cumpra-se, enviado também para os presidentes das províncias, dizendo: olha, qualquer ordem vinda de Lisboa só pode ser aceita, seguida, né, em qualquer parte do Brasil, se tiver o Cumpra-se de Dom Pedro, ou seja, se Dom Pedro estiver de acordo. Então você vê essa disputa e esse conflito, né, de autoridades entre as cortes de Lisboa e o príncipe regente aqui no Brasil. E já em junho de 1822, José Bonifácio de Andrada lidera a organização de uma Assembleia Constituinte Brasileira. Por quê? Porque os brasileiros que estavam lá em Lisboa participando das cortes eram hostilizados, eram vaiados, ninguém dava atenção às propostas que eram apresentadas e ficava claro então que não seria possível sustentar a ideia de Reino Unido ou de uma única Constituição para os dois reinos, né? Então começa a se articular, a se pensar numa Constituição brasileira. Aí já estava claro, então, que haveria, né, o rompimento com Portugal, que haveria a independência. E nesse momento aumentam as ameaças das cortes de enviar tropas. Dom Pedro expulsa do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, vários contingentes militares portugueses. E detalhe, o Brasil não tinha um exército. Era o exército português, que estava aqui do lado das cortes, né, defendendo que Dom Pedro fosse embora, enfim. Então começa a se articular também a formação de um exército brasileiro, formado pelas províncias, pelas aristocracias, pelas elites de cada província, e para isso o José Bonifácio e Dom Pedro contratam mercenários militares, generais franceses, ingleses, que também militares que estavam lutando, que haviam lutado nas guerras de independência da América Espanhola, para formar um exército brasileiro, né, para enfrentar as tropas portuguesas e os governadores das províncias. Então, isso tudo se articulava ali por volta do mês de junho de 1822, né? Ou seja, já estava claro, então, que haveria o processo de independência. Então, em setembro de 1822, quando vem mais uma determinação das cortes exigindo o retorno de Dom Pedro e anunciando o envio de mais tropas portuguesas para atacar o Rio de Janeiro e obrigar a ida de Dom Pedro, é que Dom Pedro recebe essa mensagem numa viagem de volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde ele teria então declarado, né, que não dava mais para manter aquela situação e que o Brasil estaria então livre do domínio português naquele momento, e ele teria gritado a tal frase: independência ou morte. Bom, em resumo, esses são os acontecimentos que resultaram, né, no processo de independência do Brasil. A partir daí, então, se tem início o primeiro reinado. É o período que vai de 1822, né, da independência, até 1831, quando Dom Pedro I, né, depois de coroado imperador do Brasil, a gente tem aí a cena da coroação de Dom Pedro I, né, ele, em 1831,
abdica do trono, renuncia ao trono brasileiro para assumir o trono português após a morte de Dom João VI. E também por conta de uma série de conflitos entre o próprio imperador Dom Pedro I e a aristocracia brasileira. Então, esse primeiro reinado turbulento, ele é dividido em dois momentos. No primeiro momento, que é o momento das lutas pela independência, o momento da consolidação da independência, como eu falei no início, né? A espada de Dom Pedro I, lá no dia 7 de setembro, não era uma varinha mágica que automaticamente fez o Brasil todo se tornar independente, né? Houve uma série de conflitos até que se consolidasse, né, a independência do Brasil. Esse processo de lutas pela independência, ele implicava em ter que vencer as resistências internas, os conflitos internos pela independência. Da mesma forma, era preciso obter o reconhecimento externo, era preciso que os outros países reconhecessem a independência do Brasil oficialmente. E isso foi feito. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em maio de 1824. Mas era preciso que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. E isso só foi possível com a intermediação dos ingleses. Os ingleses estavam interessados no mercado brasileiro, em manter o mercado brasileiro, por isso eles eram contrários, né, à ideia lá das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil. O Brasil, a essa altura, já era o terceiro mercado consumidor dos produtos ingleses. Então eles vão intermediar a independência do Brasil, o reconhecimento da independência do Brasil por parte dos portugueses. Para isso, os ingleses vão tentar um acordo com Dom Pedro I, imperador do Brasil, exigindo que se iniciasse um processo que levasse ao fim da escravidão no Brasil, o que não foi respeitado pelo governo brasileiro nesse momento. A escravidão se manteve, não só se manteve, como se expandiu. O Brasil passou a concentrar a maior parte do tráfico internacional de escravizados africanos, a partir desse momento, justamente a partir desse momento, nas décadas aí de 1820, 1830 até 1850, o Brasil liderava disparadamente o tráfico internacional de escravos. O Brasil passa a ser o líder, né, da escravidão africana no século XIX. E os ingleses ofereceram a Portugal uma quantia, né, em dinheiro para que o governo português, então, reconhecesse a independência do Brasil. E assim foi feito. Dinheiro esse que os ingleses cobraram do governo brasileiro. A gente costuma brincar dizendo que o Brasil já nasceu com uma dívida externa, né? Porque para o reconhecimento da nossa independência por Portugal, nós tivemos que contrair uma dívida com os ingleses. Bom, e além disso, além de vencer as resistências internas, obter o reconhecimento externo, era preciso organizar as estruturas jurídico-político-administrativas do Brasil. Ou seja, era preciso agora criar o país, né? O que vai ser esse país, né? E aí começam os debates, né? Vai ser uma monarquia? Vai ser uma república? Se for uma monarquia, vai ser uma monarquia absolutista? Vai ser uma monarquia constitucional? Na Europa havia um movimento da Santa Aliança, né? Pela restauração do absolutismo. Ia ser uma monarquia constitucional com uma pequena participação política, ou vai ter uma participação política mais ampla, como queriam os democratas? Vai ser uma estrutura administrativa centralizada, ou as províncias terão autonomia? Pode ser uma república com uma ampla participação popular, com o fim da escravidão? Então esse agora era o debate ali por volta de 1823, 1824, né? Ou seja, no momento da consolidação dessa independência. Então essa é a primeira parte do que nós chamamos de primeiro reinado, né? Porque entre 1822 e 1824, o momento da consolidação da independência. E por que 1824? É porque em 1824 que foi concluída a Constituição do Império do Brasil, né? A Constituição, o Brasil se tornou uma monarquia constitucional e a Constituição ela foi apresentada, outorgada pelo próprio imperador Dom Pedro I em 1824. E a partir desse momento é que começa a crise do primeiro reinado e do governo de Dom Pedro I. Crise por conta de conflitos entre o imperador, que tinha tendências absolutistas, né, contra os interesses
regionais da elite brasileira, que não aceitava um poder absolutista nas mãos do imperador e que queria ter o seu poder político. Além disso, a crise econômica que arrastou, que se arrastou por esses anos iniciais. Nós tivemos a dívida com os ingleses, crises decorrentes das secas no Nordeste, a competição com o açúcar inglês, a competição com o açúcar das Antilhas. Então a gente passava por uma crise econômica no momento da independência e a independência fez agravar essa crise. Nós perdemos a província cisplatina, que se tornou independente do Brasil, dando origem ao Uruguai. Então perdemos o acesso ao comércio na região do Plata e no ano de 1829 o Banco do Brasil, que era a única instituição financeira do país capaz de emitir moeda, de emitir crédito, foi à falência em 1829. Então é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, principalmente sobre a Constituição de 1824. Bom, antecedentes, 1822, 1823. Lembram que em junho de 1822 foi convocada uma assembleia para escrever uma Constituição para o Brasil, liderada pelos irmãos Andrada, por José Bonifácio de Andrada e Antônio Carlos de Andrada, que foi o relator do texto dessa Constituição. Bom, a Constituição ficou pronta em 1823. E essa Constituição de 1823, o chamado Projeto Antônio Carlos de Andrada, era uma Constituição que colocava muitos limites ao poder do imperador Dom Pedro I. Um dos pontos que a gente pode destacar primeiro, nessa Constituição do Brasil, os estrangeiros não teriam poderes políticos. Ou seja, quem não era brasileiro ou não se tornou brasileiro no momento da independência, porque no momento da independência houve essa possibilidade dos estrangeiros que viviam no Brasil poderiam assumir a cidadania brasileira. Nessa Constituição apresentada em 1823, os estrangeiros seriam inelegíveis, ou seja, não teriam direitos políticos. Isso atacava diretamente quem? Atacava os portugueses que viviam no Brasil e que permaneceram no Brasil. Aliás, a maneira como se deu a independência e a formação do Estado brasileiro, governado por um monarca de uma família nobre portuguesa, garantiu aos portugueses a permanência no Brasil. Eles se sentiam protegidos, porque o rei do Brasil era português. Então os comerciantes portugueses, militares portugueses que permaneceram aqui, membros da antiga corte portuguesa que se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, ter um rei português era uma garantia para eles que eles poderiam permanecer no Brasil e ter os seus negócios, suas atividades sem problemas. Só que essa Constituição não dava a eles direitos políticos, a não ser que eles assumissem a cidadania brasileira. Um outro ponto, o imperador do Brasil, de acordo com a Constituição, não poderia governar outro reino. Ora, Dom Pedro era o herdeiro do trono português. Quando Dom João morresse, quem deveria assumir o trono era Dom Pedro. E a Constituição está dizendo não, se ele é imperador do Brasil, ele não pode governar outro país. E por quê? Qual é a preocupação da aristocracia, da elite agrária brasileira? É que se Dom Pedro assume o trono português após a morte de Dom João, o Brasil corria o risco de quê? De voltar a ser colônia de Portugal. Uma outra questão, essa Constituição estabelecia que o poder legislativo, formado pela Câmara de Deputados, ele seria indissolúvel, ou seja, em hipótese alguma, o rei poderia fechar o poder legislativo. O mandato dele seria respeitado de acordo com a Constituição. E quem controlaria as Forças Armadas seria o poder legislativo. O poder militar não estaria nas mãos do executivo, do imperador, e sim nas mãos do legislativo. E em relação ao sistema eleitoral e aos direitos políticos, os direitos políticos seriam censitários. Então, somente brasileiros e que possuíssem uma determinada renda anual teriam direitos políticos. E isso era medido pelo tamanho das propriedades de terra. Então, as propriedades que produziam açúcar, que criavam gado, que produziam algodão, tabaco, essas propriedades elas tinham que ser grandes o suficiente para que 150 alqueires de terra fossem destinados para o plantio de mandioca. Ou seja,
aquela parte que era usada para plantar o que ia servir para fazer o alimento dos escravos, por exemplo, a parte desprezada da propriedade, que não era a principal. Isso fez com que esse projeto, essa Constituição também ficasse conhecida como a Constituição da Mandioca. Então, quando esse texto foi apresentado, Dom Pedro, na mesma hora, dissolveu a Constituinte usando forças militares, usando a tropa, prendeu vários dos deputados constituintes, principalmente os irmãos Andrada, o José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrada, porque esses foram considerados as lideranças, que tentavam colocar limites no poder de Dom Pedro. Era a defesa de um legislativo forte e não de um executivo forte. E aí, nesse momento, Dom Pedro declara, então, que ele iria apresentar ao Brasil uma nova Constituição que seria, abre aspas, duplicadamente mais liberal do que aquela que a extinta Assembleia acabou de fazer. Fecha aspas. Só que, ao invés de convocar uma nova Assembleia Constituinte, Dom Pedro convocou um Conselho de Estado. Um Conselho de Estado formado por 10 conselheiros, 10 membros, escolhidos pessoalmente por Dom Pedro, reunindo nomes da aristocracia baiana, metade, 5 deles, eram da Bahia, senhores de terras fiéis a Dom Pedro. Tinham mais 3 de Minas Gerais e mais 2 nomes da cidade do Rio de Janeiro. Então esse grupo, esse conselho, esses conselheiros, junto com Dom Pedro, escreveram uma nova Constituição que foi outorgada, ou seja, diferente do projeto de 1823, que foi debatido numa Assembleia, e promulgada a partir disso. Essa é uma Constituição outorgada, feita e imposta pelo imperador no dia 25 de março de 1824. A Constituição de 1824, então, é o estabelecimento da ordem imperial a partir de Dom Pedro I. Ela se organizava dessa maneira. Haveria a divisão... Lembra que Dom Pedro disse que seria duplicadamente mais liberal? Os princípios do liberalismo defendem a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Dom Pedro manteve a divisão desses 3 poderes, o legislativo bicameral, então haveria a Câmara dos Deputados e o Senado, os deputados eleitos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como funcionava o sistema eleitoral dessa Constituição. Os senadores também seriam eleitos. O Senado era vitalício, era um senador por estado. Então, como o senador era um cargo vitalício, só havia eleições para senador quando houvesse uma vaga. Quando morresse um senador de uma província, então haveria eleição para senador daquela província. Haveria o poder executivo, exercido pelo imperador, e era um poder hereditário, e o poder judiciário, que era formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados nomeados pelo imperador. Mas havia ainda um quarto poder, e o quarto poder era o poder moderador. O poder moderador é a chave de controle de todos os demais poderes. Dom Pedro se inspira diretamente no pensamento do francês Benjamin Constant. Para o Benjamin Constant, o poder moderador ele deveria, em primeiro lugar, ser um poder separado do poder executivo. O poder executivo ele seria a parte administrativa do governo, que poderia ser exercido pelos ministros de Estado. E o poder moderador seria um outro poder, exercido pelo imperador. Um poder que seria um poder neutro, não seria um poder político. Seria um poder neutro que teria apenas a função de moderar as relações, as disputas, os conflitos políticos entre os outros poderes para manter um equilíbrio das forças políticas. Essa era a ideia do poder moderador do Benjamin Constant. Mas no caso do Brasil não foi o que aconteceu, como estava na Constituição de 1824. Na Constituição de 1824, o imperador reunia os 2 poderes. O poder executivo e o poder moderador estavam nas mãos do imperador. Ele concentrava os 2 poderes. E o poder moderador era permanente. Ele não era utilizado apenas em momentos de crise. O poder moderador ele interferia diretamente nos outros poderes,
no poder legislativo, no poder judiciário, tanto no governo nacional quanto também nas províncias. Então, o imperador, não porque ele era o rei, o governante, o poder executivo, mas porque ele era o poder moderador, ele poderia interferir no poder legislativo, por exemplo, podendo a qualquer momento dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições para eleger uma nova Câmara de Deputados. Se houvesse um conflito, a predominância de um determinado grupo político controlando o poder legislativo, o imperador poderia dissolver aquela Câmara e convocar novas eleições. Também no caso do Senado, a mesma coisa. O Senado, a interferência era ainda mais direta, porque os senadores eram eleitos nas províncias, os eleitores das províncias elegiam 3 senadores para cada província. Uma lista tríplice. E daqueles 3 senadores, o imperador escolhia qual seria nomeado o senador daquela província, né? Então, e era vitalício o cargo, ou seja, esse senador era eternamente grato ao imperador, né? Ele foi escolhido pela população da província, mas ele foi escolhido pelo imperador, é ele que nomeava os senadores. Também a Constituição de 1824 estabelecia o regime do padroado. O que significa isso? Significa que a igreja, a religião oficial do país seria a religião católica. A igreja oficial era a igreja católica, né? Isso era o regime de padroado, mas não era só isso. Sendo religião oficial, né, não havia liberdade religiosa, não havia permissão para o exercício de outras religiões, a não ser no âmbito privado, como já existia lá desde os tratados de 1810 com a Inglaterra, né? E a Igreja Católica desempenhava funções administrativas no governo do Brasil. Por exemplo, o registro de pessoas, o registro de eleitores, a divisão eclesiástica da Igreja em paróquias, né? A divisão territorial da atuação da Igreja em paróquias era a divisão eleitoral. Os registros dos eleitores eram feitos nas paróquias, em primeiro lugar. Também os registros de casamento, o registro de óbito. Então, a administração dos cemitérios. Então, todas essas funções administrativas eram desempenhadas pela igreja, e por isso a igreja era remunerada pelo Estado. E além disso, era o imperador quem nomeava os bispos da Igreja Católica no Brasil. Via de regra, os bispos são autoridades eclesiásticas nos países, e são nomeados pelo Papa. Mas no caso do regime de padroado brasileiro, era o imperador quem nomeava os bispos. Então, dessa forma, a igreja ganhava por ser a religião oficial do Estado e ganhava também porque havia transferência de recursos públicos para a igreja, porque ela desempenhava funções administrativas no Estado, mas, por outro lado, perdia a autonomia, porque era o Estado quem controlava a Igreja Católica. Então, o poder moderador ele tinha esse poder de nomear os bispos e de exercer o controle sobre a Igreja Católica. Não só nomear os bispos, mas todas as recomendações que vinham do Papa tinham que ser filtradas pelo poder moderador para serem obedecidas e seguidas no Brasil. Bom, além disso, o poder moderador estabeleceu uma estrutura administrativa extremamente centralizada, interferindo no governo das províncias. As províncias seriam, cada uma delas, governadas por um presidente, e esses presidentes das províncias eram nomeados, escolhidos pelo poder moderador, pelo imperador. Aqui nós vemos um desenho um esquema, uma espécie de organograma que eu tirei do livro didático do professor Ilmar de Matos, chamado Independência ou Morte. E esse esquema mostra pra gente a composição do poder moderador e dos poderes do Império. Então aqui nós temos a estrutura hierárquica, política, administrativa do Império, e definindo aqui as atribuições do poder moderador, ou seja, a alta concentração de poder, centralização, o centralismo, o unitarismo, com a interferência do próprio imperador em todas as esferas de poder do Império. Agora, nós vamos falar da questão da cidadania e da participação política no Império. Como é que era definida a cidadania? Como é que era a definição? Quem era cidadão? E aí a gente parte de um gráfico aqui com 2 vetores, que são as 2 atribuições básicas para definir a questão da cidadania no Império. Então a gente tem aqui, L aqui é liberdade, no eixo Y, no eixo X aqui, o P
né? É propriedade. Então, como você exerceria a sua cidadania ia depender, né, da conjunção desses dois fatores aqui. Então, nós vemos aqui que o indivíduo ele pode estar em qualquer um desses quadrantes aqui, né? Então, o indivíduo que está nesse quadrante aqui, né, onde o L é positivo, mas o P é negativo, ou seja, é o indivíduo livre, né, um indivíduo livre, mas que não possui propriedades. Nesse outro quadrante aqui está todo positivo, né? É o sujeito livre e proprietário. E nesse quadrante aqui é o sujeito que não é nem livre e nem proprietário. E nesse outro quadrante aqui é uma situação inusitada, né? E impossível, costumo dizer que não pertence a R, né? Ou seja, é uma situação onde a pessoa não é livre, mas ela é proprietária. Proprietária de quê? Se ela não é proprietária nem dela própria, se ela não tem o princípio básico da liberdade, né? Então, essa condição aqui não existe na nossa matemática aqui. O que nós temos, então, é esse indivíduo aqui, que é nós vamos chamar de cidadão não ativo. Ele tem deveres como cidadão, porque ele é livre, mas como ele não é proprietário, ou seja, ele não possui uma determinada renda, os seus direitos são muito restritos, principalmente os direitos políticos. Ele não possui direitos políticos por não ter o critério da renda. Aqui é o cidadão ativo, ou seja, é o sujeito, é o homem livre e que possui a renda necessária para ter a participação ativa nas decisões políticas. Ele pode votar e também pode ser votado, dependendo da renda. Esse critério da renda nós vamos detalhar logo adiante. E esse outro indivíduo aqui, que não é livre e, obviamente, né, consequentemente, não é proprietário, é o não cidadão, é o escravo, né? Ou seja, os escravos, as pessoas escravizadas, elas não eram consideradas sequer, né, cidadãos brasileiros, de acordo com a Constituição de 1824. Agora aqui a questão das hierarquias e das exclusões dos direitos, das limitações dos direitos políticos a partir do critério da renda, né? Então, o que nós vemos aqui nesse quadro, a gente tem o seguinte: os cidadãos não ativos, que são aqueles que não possuíam a renda mínima para a participação política, ou seja, a renda era inferior a 100 mil réis anuais. Esse era o critério mínimo para a participação política, para ser o cidadão ativo. Então, os que tinham a renda inferior a 100 mil réis anuais eram os cidadãos não ativos. Por quê? Porque eles não atingiam o critério mínimo para serem eleitores. Além disso, eram menores de 25 anos. Então, 25 anos era a idade mínima para participação. Então, quem não tinha 25 anos e não tinha renda de 100 mil réis anuais não era cidadão ativo. Se porventura tivesse mais de 25 anos, fosse livre, mas fosse criado de servir, ou seja, aqueles trabalhadores, sobretudo trabalhadores domésticos, mesmo que tivessem a renda, o que era pouco provável, também não poderiam exercer direitos políticos, da mesma forma que os religiosos. Então, também os religiosos não poderiam votar, participar do processo político. Então, era o que nós chamamos de não votante. O não votante, porque ele não participava nem da primeira etapa do processo eleitoral, que é uma coisa que eu vou explicar adiante. Bom, então quem tinha renda superior a 100 mil réis e não se encaixava nessas classificações aqui anteriores, poderia ser, então, cidadão ativo. Porém, a renda continuava limitando essa atividade política. Se a renda anual estivesse entre 100 mil réis, fosse maior que 100 mil réis anuais e menor que 200 mil réis, se estivesse entre 100 e 200 mil réis, esse direito político se limitava ao direito de participar como eleitores nas eleições de paróquia. Era o chamado votante. O votante é aquele que participava da primeira etapa do processo eleitoral, porque o voto era indireto. Ou seja, esse votante, ele não votava diretamente no candidato a deputado ou senador que ele desejasse eleger. Ele votaria numa espécie de colégio eleitoral composto pelos eleitores, que eram os indivíduos que possuíam uma renda superior a 200 mil réis. Esses eleitores também eram chamados de eleitores de província. Então, os eleitores de paróquia votavam nos eleitores de província que votariam nos candidatos. O peso dos votos desses eleitores
de província, dos chamados eleitores, ia variar de acordo com a quantidade de votos que eles receberam dos eleitores de paróquia. Então, os eleitores de província mais votados tinham um voto no candidato que valia mais do que o voto dos eleitores com menos votação nas eleições paroquiais. Então, era um sistema eleitoral complexo, né, para o Brasil do século XIX. Então, por isso vocês imaginam o funcionamento, né, desse sistema eleitoral. Então, para os cargos de representantes da nação, ou seja, para ocupar a Assembleia Geral, seja a Câmara de Deputados ou senadores, os critérios da renda para se candidatarem, para se candidatar a deputados era necessário ter uma renda superior a R$400 mil anuais, e para o Senado vitalício, era preciso ter uma renda superior a R$800 mil anuais, como mostra aqui. Para representação na província, porque nas províncias também havia as assembleias gerais das províncias, né, que seria o equivalente então a deputados estaduais, só que eram os conselheiros provinciais, né? Então, para ser conselheiro provincial, a Constituição não estabelecia especificamente uma renda mínima, né, o que se pressupõe que era o critério mínimo para ser o eleitor de província, ou seja, uma renda superior, né, a R$200 mil anuais. É claro que atendendo aos critérios anteriores, sendo que libertos não poderiam se candidatar, mesmo que tivessem a renda, mesmo que tivessem a idade estabelecida, etc. Assim como também não podiam, para serem eleitores de províncias, libertos não podiam, criminosos, ou seja, que já tivessem algum antecedente criminal, da mesma forma que para ser eleitor de província, mas também não poderiam exercer esses cargos quem não fosse brasileiro nato, ou seja, tinha que ter nascido no Brasil, e também não poderiam os protestantes ou não católicos. Então tinha que ser católico, tinha que ser brasileiro nato e reunir também já os critérios estabelecidos para serem eleitores de província. Tá? Então esses eram os elegíveis, né, de acordo com a Constituição de 1824. Então vejam, essa é então a hierarquia que definia, né, quem tinha direitos políticos e quem não tinha direitos políticos. E entre os que tinham direitos políticos, né, as gradações, digamos assim, dessa cidadania ativa, né? A participação política era uma participação política restrita apenas à elite, como já defendido por aquele grupo dos aristocratas. O princípio do centralismo e o princípio da restrição da participação política, né, mantendo o povo pobre e os escravizados excluídos do processo de cidadania, era uma das características, né, que estavam presentes já desde o início dos debates sobre a independência e a construção do Estado brasileiro. Bom, com a outorga, ou seja, com a imposição dessa Constituição, com a figura centralizadora do poder moderador, começaram a crescer, a partir de 1824, os conflitos entre as elites brasileiras e o próprio imperador. Entre esses conflitos, a gente começa falando aqui da Confederação do Equador, um movimento separatista, um movimento pela independência em relação ao governo brasileiro, que ocorreu na região nordeste do Brasil em 1824, a partir da capitania de Pernambuco. Aqui a gente vê o mapa do Brasil, tá, nesse momento, em 1824. Então, voltando aqui a Pernambuco, né, a gente vê a importância dessa província, né, no Nordeste açucareiro, produzindo não apenas o açúcar e a maior parte do açúcar brasileiro, que era o principal produto da nossa pauta de exportação ainda naquele momento, né, mas também na produção de algodão, que era uma atividade econômica bastante lucrativa e diretamente ligada à dinâmica, né, do capitalismo mundial naquele momento. O algodão era a principal matéria-prima da indústria têxtil inglesa e europeia em geral. Então o Brasil era também um exportador de algodão, e essa região do Nordeste em geral, não só Pernambuco, era também a região a partir da Bahia, né, que produzia
o algodão. Pernambuco continuava sendo um estado grande, continuava sendo um grande centro também de irradiação do pensamento liberal no Brasil. E esse liberalismo pernambucano, né, tinha como um dos grandes centros o Seminário de Olinda. Um representante importante desse liberalismo pernambucano era o Frei Caneca. Alguns liberais de Pernambuco aceitaram então a monarquia constitucional em 1822, porém, eles defendiam naquele contexto que essa monarquia seria uma monarquia constitucional e essa Constituição iria priorizar os princípios do federalismo, da autonomia das províncias, mas a Constituição de 1824, como a gente acabou de ver, não apresentava o contrário de tudo isso. Instituiu um regime centralista, unitarista, né? Então era justamente contra isso que os pernambucanos, os liberais de pernambucanos, se levantavam agora em 1824 novamente, contra o unitarismo presente na Constituição de 1824, por causa da maneira como se deu a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, com a prisão dos constituintes, etc. Uma Constituição, a de 24, que foi imposta, que foi outorgada, né? Ou seja, era como se estivesse se estabelecendo no Brasil, a partir de 1824, um regime monárquico absolutista. Essa era a leitura dos liberais de Pernambuco naquele momento. Desde o momento da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, começou a acontecer na província de Pernambuco uma série de conflitos entre esses liberais e o presidente da província, que havia sido nomeado por Dom Pedro no ano de 1823 para governar Pernambuco, era o Francisco Paz Barreto. E aí, com esses conflitos, logo a partir da dissolução da Constituinte, ainda no ano de 1823, o Paz Barreto renunciou ao governo da província e os liberais de Pernambuco elegeram um novo presidente, o Manuel de Carvalho. E aí, então, em 2 de julho de 1824, o Manuel de Carvalho proclama a independência de Pernambuco, com o nome de um novo país chamado Confederação do Equador. Mas esse país não seria só Pernambuco. Esse país, a previsão era de que esse país fosse formado pelas províncias do Nordeste brasileiro. Foram enviados, emissários para as demais capitanias para buscar o apoio, Então Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, essas seriam as províncias que formariam a Confederação do Equador. Aqui então está o mapa do que seria a Confederação do Equador. Aqui nós temos, inclusive, o brasão de armas da Confederação do Equador. Repare que ele tem aqui uma cana-de-açúcar de um lado e um galho aqui de um algodoeiro, um ramo de algodão e de açúcar, que eram as duas forças, desse país, e se previa a união dessas duas forças, dos senhores de engenho e dos produtores de algodão, para formar esse país. A cruz da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era o centro do debate liberal em Pernambuco, veja só. Essa seria a Confederação do Equador. Por que eu falo seria? Porque as coisas não aconteceram da maneira como havia sido previsto. Essas províncias não aderiram ao movimento, pelo menos não totalmente, não oficialmente, à Confederação do Equador. Ao contrário do que tinha sido a insurreição pernambucana de 1817, que foi um movimento que reuniu as elites açucareiras de Pernambuco, mas que defendia a manutenção da escravidão, por exemplo, uma série de questões que atendiam os interesses desses senhores de engenho. A Confederação do Equador tinha um programa mais radical do ponto de vista liberal. Trazia um forte elemento popular, democrático, defendia o fim da escravidão, uma ampla participação política, e isso não agradou os senhores de engenho, os produtores de açúcar, por exemplo. Quem aderiu ao movimento foram os produtores de algodão, os proprietários da região algodoeira, da mesma forma, por exemplo, que os comerciantes do Recife. Então, os produtores de algodão e os comerciantes do Recife é que embarcaram e lideraram esse movimento da Confederação do Equador. E, além disso, algumas vilas da Paraíba e do Ceará integraram também a Confederação do Equador. Mas não passou disso. Também o Manuel de Carvalho, o presidente então da província de Pernambuco, solicitou apoio dos Estados Unidos da América. Ele tinha negócios nos Estados Unidos, era casado com uma americana, então ele solicita apoio dos Estados Unidos.
invocando o princípio da doutrina Monroe, né, da América para os americanos. Então o Brasil era governado por um monarca português, então era preciso se libertar disso, né? Então era um movimento anti-lusitano acima de tudo. Mas esse apoio também não veio. Como não teve a força, a adesão que se esperava, o movimento se viu fragilizado. Aí, em julho de 1824, Dom Pedro I envia cerca de 1.200 soldados para a região, liderados pelo britânico Thomas Cochrane, né? o Lord Cochrane, o mesmo que já tinha expulsado os portugueses da Bahia na Guerra de Independência, lá em 1823, né? 22 para 23, e também do Maranhão. Ele parte do Rio de Janeiro com 5 embarcações de guerra em direção ao Nordeste. As embarcações vão ancorar aqui em Alagoas. A partir de Alagoas, né, parte dos soldados vão marchar por terra em direção ao interior de Pernambuco, onde se encontrarão com os exércitos dos senhores de engenho e marcharão em direção ao Recife para derrubar o presidente Manuel de Carvalho. Enquanto isso, os navios de guerra seguem em direção ao porto do Recife, ancoram em frente ao porto, e aí então o governo se vê cercado por terra e pelo mar, né? E aí o que acontece nesse momento? Chegam mais de 3.500 soldados em direção ao Recife. E aí nesse momento o presidente Manuel de Carvalho fugiu, né, do Recife, e o movimento ficou sem a liderança. E aí eles vão sendo derrotados com uma certa facilidade. Um outro grupo que conseguiu fugir foi o grupo liderado pelo Frei Caneca. Eles conseguem fugir para o Ceará, mas também serão derrotados pelas tropas fiéis de Dom Pedro I. Os rebeldes também foram derrotados e presos, né? Os prisioneiros foram julgados, 31 deles foram condenados à morte, tá? Sobretudo o Frei Caneca, que foi considerado o principal líder, né? E se tornou o mártir, né, da Confederação do Equador. O Frei Caneca foi condenado à morte na forca, né, mas o Carrasco se recusou a enforcar o Frei Caneca, porque era um padre, enfim, né, e aí então ele foi condenado ao fuzilamento. Mesmo assim, nessa imagem que representa, né, o fuzilamento do Frei Caneca, a gente vê que o soldado responsável pelo fuzilamento ele também não está muito confortável, muito à vontade para fuzilar o Frei Caneca, não. Mas enfim, esse foi o desfecho da Confederação do Equador. Um outro conflito, além da Confederação do Equador, foi a Guerra Cisplatina, que se arrastou por anos. Começou em 1825 e só terminou em 1828. Essa era a América naquele contexto, 1824, 1825. Aqui a gente vê os países que compunham a América do Sul naquele momento. E aqui ao sul, né, a gente tem o Paraguai e as Províncias Unidas do Rio da Plata, né, que mais tarde vai se chamar a República da Argentina, cujo território terminava nesse limite, porque a partir daqui eram os territórios dos povos indígenas. Em 1825, estourou uma rebelião separatista também na província cisplatina. Depois da Confederação do Equador, a gente vai ter também um movimento na província cisplatina pela independência em relação ao Brasil. E nessa rebelião, o que aconteceu foi que as Províncias Unidas do Rio da Plata incorporaram a província cisplatina ao seu território. E aí passou a ser mais uma província, né? A Cisplatina deixou de ser do Brasil e passou a ser uma província integrada às Províncias Unidas do Rio da Plata. E aí começa então uma guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Plata, a Argentina, disputando esse território. O problema é que o Brasil não tinha forças militares estruturadas o suficiente para enfrentar um país como a Argentina naquele momento. Então a solução, né, do Império foi formar um exército trazendo pessoas da Europa, camponeses, pessoas pobres da Europa que foram recrutadas e trazidas para o Brasil para poder ir lutar nessa guerra, né? Em troca da promessa de que no Brasil tinha muitas terras e que depois da guerra eles poderiam se tornar proprietários de terra no Brasil. Então, nessa guerra, já no final de 1827, o Brasil vai sendo derrotado e em 1828 perde de vez, não consegue reconquistar o território da Cisplatina, né, que em 1828 se torna independente da Argentina também e passa a ser um novo país, a República do Uruguai. A resolução do conflito contou com a intermediação, né, da Inglaterra, que a Inglaterra era bastante interessada também no comércio da região, e aí nós temos então em 1828, né,
a República do Uruguai. Então, além da Confederação do Equador, além da Guerra Cisplatina, e ao longo da Guerra Cisplatina, na verdade, um terceiro conflito que nós vamos ver é o conflito entre o imperador e as elites brasileiras. Após 1824, a Confederação do Equador foi um exemplo disso, e continua a partir dali esse conflito. A partir de 1824, com a Constituição, com o poder moderador, com a forma como foi reprimida a Confederação do Equador, como foram reprimidos os liberais de Pernambuco, isso revelou um caráter autoritário de Dom Pedro I, a dissolução da Constituinte em 1823, a imposição de uma Constituição em 1824, que era uma Constituição, mas que permitia a execução de um governo absolutista. Então esses conflitos eles começam a se tornar mais tensos a partir desses anos. E Dom Pedro vai se isolando politicamente. Ele passa a ter como base de apoio apenas o Partido Português. Então começa, nesses anos, a partir de 1824, o fortalecimento de um sentimento xenófobo, anti-lusitano no Brasil. Os portugueses começam a ser agredidos, hostilizados pelas ruas, principalmente do Rio de Janeiro, começa a ter conflitos entre portugueses e brasileiros no interior do exército também. Uma outra motivação dessa crise é a questão econômica. Então, assim, a estagnação das exportações. Naquele momento, o Brasil enfrentava uma crise nos preços do algodão, por exemplo, do couro, do cacau, do tabaco, ou seja, os principais produtos da nossa pauta de exportação, ocorria uma crise internacional nos preços desses produtos, o que fez diminuir bastante a arrecadação do governo brasileiro, os gastos com a Guerra Cisplatina, contratação de um exército, indo buscar pessoas lá fora, um exército sem treinamento, enfim, que acabou perdendo a guerra. Então, foram fatores que foram agravando a situação econômica do Brasil. E essa crise ela tem um ponto alto, que é no ano de 1829, a quebra do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que era a única instituição financeira do país, era a instituição que emitia moeda, que emitia crédito para empréstimos, para o desenvolvimento da economia brasileira. O banco foi quebrado. O banco, na verdade, passou a década de 20 em profunda crise, porque o lastro da nossa moeda, que era o ouro, a moeda era R$1.000, lastreada no ouro, ou seja, o valor da moeda se baseava na quantidade de ouro que o Banco do Brasil possuía. Quando a corte a corte portuguesa foi embora para Lisboa em 1821, o Dom João VI carregou todo o ouro que tinha no Banco do Brasil, e o sistema monetário brasileiro ficou atuando durante muito tempo sem lastro. E aí o que acontece? Para tentar solucionar a crise econômica da década de 20, o que o governo brasileiro fez foi emitir mais moeda. O problema é que essa moeda não tinha valor real. Não tinha um lastro. Então, qual a consequência que você tem disso? A desvalorização dessa moeda, que acaba também contribuindo para o aumento dos preços dos produtos, para a inflação, o encarecimento dos produtos importados. Se a desvalorização da moeda facilitava a exportação dos produtos brasileiros, mas havia uma crise internacional dos preços também, por outro lado, tornava os produtos importados de que nós precisávamos mais caros, E, enfim, aí tem a falência do banco em 1829. Bom, naquele contexto, além da crise econômica, nós temos também outras questões. Uma delas foi muito importante, a questão da sucessão do trono português. Em 1826, em março de 1826, o rei Dom João VI de Portugal morreu em Lisboa. Então, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro, para garantir o trono português, ele se autoproclamou rei de Portugal, mas 2 meses depois ele abdicou do trono e o transferiu para sua filha mais velha, Dona Maria da Glória. A gente fala assim, Dona Maria, fica parecendo que é alguém mais velho, mas na verdade era uma criança que em 1826 tinha 7 anos de idade. E ela assumiu então o trono de Portugal aos 7 anos de idade, como Dona Maria II de Portugal. Enquanto isso, Portugal, na verdade, era governado por uma regente, que era a irmã de Dom Pedro, Dona Maria Isabel de Bragança, que, na verdade, era em quem Dom João VI, inclusive, confiava mais, para sucedê-lo no trono. Então, ela fica como regente, tinha mais ou menos a mesma idade de Dom Pedro,
e a rainha Dona Maria II, com 7 anos de idade, a filha de Dom Pedro. Dom Pedro sofria, nesse momento, na verdade, pressões, né, do Partido Brasileiro, principalmente da Câmara de Deputados, que a gente viu que era, né, o centro da oposição a Dom Pedro nesse momento, porque o imperador do Brasil não poderia assumir o governo de outro país, né? Ele não poderia ser rei do Brasil e rei de Portugal. Como é que ficaria a autonomia do Brasil nesse sentido? O Brasil ia voltar a ser Reino Unido de Portugal? Que configuração que teria nessa situação, né? Da mesma forma, ele recebia pressões também lá em Portugal, dos portugueses que não aceitariam ser governados pelo imperador do Brasil, né? Então ele rapidamente abdica do trono por conta disso, mas para garantir que o trono estivesse nas mãos da família dele. E ele abdica fazendo um acordo, né, com os portugueses, né? O acordo seria o seguinte: ele iria abdicar do trono em favor da filha, mas Portugal deveria aceitar, né, uma constituição feita por ele, Dom Pedro, e também Dona Maria II deveria se casar com o irmão dele, Dom Miguel. Então, Dona Maria tinha 7 anos de idade, Dom Miguel tinha 25 anos, né, e eles se casaram nesse momento. Em 1828, ela já tinha 9 anos de idade, né? Então, Dona Maria foi mandada do Brasil, porque ela estava no Brasil. Ela era rainha de Portugal, mas vivia no Brasil. Ela foi mandada com 9 anos para Portugal e assumia lá, então, o trono. E aí, naquele momento, o marido dela, o casamento já tinha sido feito por procuração, desde 1826. E aí, o marido dela, Dom Miguel, que assumiu como regente, né, no lugar da irmã de Dom Pedro, Isabel de Bragança. E aí que começam os conflitos nessa questão da sucessão do trono português, a partir de 1828. Porque quando Dom Miguel se torna regente de Portugal, uma das primeiras coisas que ele faz, com o apoio da mãe dele, Carlota Joaquina, ele vai anular a Constituição feita por Dom Pedro e implanta uma monarquia absolutista em Portugal, em 1808. E aí, nesse contexto, começa também a se espalhar uma série de boatos, de comentários de que a morte de Dom João tinha sido provocada, que ele teria morrido envenenado, né, num acordo entre Dom Miguel e Carlota Joaquina. E aí começa então uma série de questões, né? E Dom Pedro, diante disso, começa a querer interferir, né, nessas questões do governo português para garantir, né, o regime constitucional, combater o absolutismo em Portugal, garantir a Constituição que ele, né, impôs a Portugal e garantir também os direitos da filha dele, de Dona Maria II, continuar no reinado. Enquanto isso, no Brasil, a situação ia se agravando, né, porque além da Guerra Cisplatina que estava acontecendo, né, o Brasil estava sendo derrotado na Guerra Cisplatina nesse momento e ia gastando, né, cada vez mais recursos, né, e a crise econômica do Brasil ia aumentando e a oposição a Dom Pedro só crescia. E aí nós temos aqui o agravamento então dessas questões políticas, né, com o crescimento da oposição a Dom Pedro no Brasil, né. Vem aqui os últimos acontecimentos, né. Voltando a 1826, no mesmo mês que Dom Pedro abdicou do trono português em nome da filha, né, em maio de 1826, no Rio de Janeiro, se reuniu pela primeira vez a Assembleia Geral, ou seja, juntando a Câmara dos Deputados e o Senado, para discutir a situação do Brasil, né, naquele momento, a crise econômica avançando, né, a Guerra Cisplatina avançando. Então se reúne a Assembleia Geral. E na Assembleia Geral, a situação de Dom Pedro era complicada, porque a Câmara dos Deputados, como era eleita, por mais que o imperador pudesse dissolver a Câmara e convocar novas eleições, isso não ajudaria em nada ele nesse momento de crise. A Câmara era, em sua imensa maioria, oposição a Dom Pedro. Enquanto o Senado era o contrário. No Senado, o Senado era vitalício e os senadores, todos eles tinham sido indicados por Dom Pedro, por mais que depois de uma eleição, escolhidos numa lista tríplice, mas o escolhido não era necessariamente mais votado, o escolhido era o apoiador de Dom Pedro. Então ele tinha o apoio do Senado, mas a Câmara era oposição a ele. E na Câmara, naquele momento, se formavam 2 grupos políticos diferentes. Os 2 eram contra Dom Pedro, mas eles tinham algumas diferenças. Eram os chamados liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais, os moderados, né, como o nome já sugere, né,
eles eram liberais, porém com uma série de restrições, preocupados com os seus interesses próprios, né? De grandes senhores de terra, escravocratas, né? Então eles defendiam, por exemplo, uma monarquia constitucional, eram liberais, mas defendiam o governo centralizado, como os aristocratas, né? Eram os aristocratas do contexto da independência. Então, governo centralizado, mas o poder estaria melhor dividido, melhor equilibrado entre o imperador e o legislativo, ou seja, eles defendiam um legislativo forte, eles eram contrários ao poder moderador, né? E essa concentração de poderes nas mãos do imperador Dom Pedro. Então, o poder da Câmara dos Deputados, na concepção deles, era um poder que tinha que ter mais peso no governo. Na visão deles, o poder moderador era uma espécie de absolutismo. Então, essa é uma característica dos liberais moderados. O poder legislativo com maior peso, porém uma estrutura centralizada, ou seja, eles eram contra o federalismo, eram contra a autonomia das províncias. Segundo os liberais moderados, a autonomia das províncias poderia trazer novamente movimentos separatistas, como foi a Confederação do Equador, como estava sendo a Guerra Cisplatina. Então isso prejudicava a unidade do Império. Já os exaltados eram os que defendiam justamente isso, defendiam o princípio do federalismo, defendiam a autonomia das províncias. Esses eram os exaltados. Entre eles havia ainda um grupo menor que defendia a república, mas era pouco representativo. Ambos acusavam Dom Pedro de ser um rei absolutista e de que o imperador estaria buscando, inclusive, apoio com os países da Santa Aliança. Lembrando que a Santa Aliança foi aquele grupo reunindo a Áustria, Prússia, Rússia, em 1815, no contexto do Congresso de Viena, após a derrota de Napoleão, que tentava restaurar e fortalecer o absolutismo na Europa naquele momento. E o que de fato estava acontecendo. Em 1829, Dom Pedro tentou acalmar os ânimos dos liberais na Câmara de Deputados, criando um novo ministério, convidando membros dos liberais para compor um ministério. Mas, ao mesmo tempo, ele enviou um representante para a Europa, ou seja, ele está querendo dizer que ele é liberal, né? Ele está querendo montar um ministério liberal, mas, ao mesmo tempo, ele manda para a Europa um grupo de representantes para tentar apoio da Santa Aliança, de fato, no que diz respeito à Guerra Cisplatina. A ideia, em 29, já tinha perdido a Guerra Cisplatina, o Uruguai já tinha se tornado independente, e Dom Pedro tenta, junto com a Santa Aliança na Europa, apoio para invadir o Uruguai e ocupar o Uruguai e transformar novamente na província cisplatina. E nesse acordo, Dom Pedro se comprometia a representar a Santa Aliança na América do Sul, tentando converter as repúblicas da América do Sul em monarquias, inclusive absolutistas. Esse era o acordo que estava tentando se tramar por fora, secretamente, com a Santa Aliança. E aí, em 1830, nesse embate, na França, estoura uma revolução liberal contra o reinado de Carlos X. Carlos X era o rei da França que assumiu o trono em 1824. Ele foi o sucessor de Luís XVIII, que foi aquele rei que foi colocado no trono francês depois da derrota de Napoleão, no contexto do Congresso de Viena. Ao contrário de Luís XVIII, que chegou ao poder como rei de uma monarquia constitucional, o sucessor dele, Carlos X, transformou a França numa monarquia absolutista novamente. Ele dissolveu a Câmara dos Deputados, convocou novas eleições, achando que iria formar uma Câmara com defensores do absolutismo, mas a nova Câmara também eleita também era uma Câmara liberal, e aí começa um conflito na França que acabou resultando na derrubada de Carlos X em julho de 1830. Um balde de água fria no absolutismo europeu naquele momento. A gente começa a ver o enfraquecimento do absolutismo francês naquele momento. Mas esse conflito entre liberais e absolutistas, que começou na França em 1830, ele foi se espalhando também para os outros países europeus. Em Portugal, por exemplo, também estavam se organizando naquele contexto o chamado Partido Absolutista, que era o partido que defendia Dom Miguel, era chamado também de miguelistas, que defendiam o Dom Miguel, e em oposição o Partido Liberal, que era o partido de Dom Pedro e de Dona Maria II. Olha que coisa. Enquanto aqui no Brasil Dom Pedro era visto como um absolutista por conta do poder moderador, em Portugal o absolutista era Dom Miguel. Dom Pedro era o liberal que queria libertar Portugal
do absolutismo naquele contexto lá das revoluções liberais de 1830 que estava acontecendo na Europa. E essas revoluções de 30 na Europa, de 1830, a queda de Carlos X na França, isso animou também os liberais brasileiros naquele contexto. Em 1831, começaram a ocorrer conflitos entre os defensores de Dom Pedro e, ou seja, o defensor de Dom Pedro aqui, naquele momento, ainda era o Partido Português, alguns militares portugueses, comerciantes portugueses, contra os liberais nas províncias do Brasil, principalmente em São Paulo, por exemplo. Em 1831 houve o assassinato de uma liderança dos liberais, um jornalista conhecido como Líbero Badaró, e no mês de março de 31 ocorreram conflitos desse mesmo tipo entre liberais e absolutistas em Minas Gerais, fazendo com que o próprio Dom Pedro foi a Minas para tentar negociar uma trégua entre esses dois grupos, abafar esses conflitos. E quando ele volta de Minas para o Rio de Janeiro, ocorre um episódio que nós vamos chamar aqui de Noite das Garrafadas. Foi o seguinte: no retorno de Dom Pedro para o Rio de Janeiro, não houve nenhuma recepção, nada. Os políticos, os liberais foram indiferentes com a chegada de Dom Pedro. Ele foi ignorado, principalmente pelos parlamentares, pelos deputados. Aí os apoiadores de Dom Pedro, o Partido Português, eles resolveram organizar uma festa, 2 dias depois, para dizer que era, então, a recepção do imperador, para tentar dizer que havia uma popularidade do imperador, que ele tinha apoio, mesmo não tendo. Era para ser uma festa e acabou virando, na verdade, um confronto sangrento nas ruas do Rio de Janeiro. Naquele contexto havia, como eu já falei, um sentimento anti-português, anti-lusitano nas camadas populares, nas ruas, e isso se refletia também na oposição a Dom Pedro. O ódio aos portugueses era um ódio a Dom Pedro e a presença de um governo português no Brasil. Então, naquele contexto de se fazer uma festa, era à noite, com a iluminação pública do centro do Rio de Janeiro, acesa e tal, os brasileiros saíam às ruas do Rio para protestar contra os portugueses. Então, fora portugueses, fora Dom Pedro, e os comerciantes portugueses que moravam nas ruas estreitas do Rio de Janeiro, as lojas eram no térreo e as casas eram no pavimento superior, nos sobrados, começaram a atirar garrafas em quem passava na rua protestando contra Dom Pedro. Por isso ficou conhecido o episódio como a Noite das Garrafadas. Só que não foi só uma noite, foram mais ou menos uns 3 dias de manifestações e quebra-quebra na rua do Rio de Janeiro, nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Daí Dom Pedro tenta, então, apaziguar, acalmar os ânimos, nomeando um outro ministério, mais liberal ainda, ainda contando com a presença de alguns liberais exaltados. Mas isso não adiantou de nada, já era tarde demais. As tensões, as manifestações não paravam, os conflitos continuavam. E aí no mês de abril, então, Dom Pedro reverte a situação e cria um terceiro ministério. Só que agora conservador, um ministério dos seus apoiadores, dos portugueses, daqueles que defendiam o imperador sem trombolho, como eles falavam. O trombolho era a Câmara, ou seja, absolutistas. Então ele forma um ministério de absolutistas. E aí, nesses dias de abril de 1831, os deputados liberais, reagiram à formação desse ministério absolutista e organizaram uma grande manifestação no Campo da Aclamação. O Campo da Aclamação, que recebeu esse nome justamente porque foi o lugar onde Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, lá em 1822. E aí, justamente nesse lugar, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro entregou a sua renúncia, a sua abdicação do trono, transferindo o trono do Brasil para o seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, que é essa criança aqui do lado, com 5 anos de idade na época ele tinha. A Constituição já previa essa situação, olha que interessante, A Constituição de 1824 tinha um capítulo específico, o capítulo 5º da Constituição, que tratava da regência do Brasil durante a menoridade ou o impedimento do imperador. Ou seja, se por acaso o rei morresse,
ou alguma outra coisa acontecesse e o trono tivesse que ser transmitido para o seu herdeiro e o herdeiro fosse incapaz, fosse criança ainda, o país deveria ser governado por regentes. Tá? E esses regentes, a maioridade era de 18 anos, né? Como ele tinha 5 anos, né? E esses regentes deveriam ser 3 regentes. 3 regentes e o presidente da regência, que era quem de fato iria exercer o poder de governo, o poder executivo, tinha que ser o mais velho dos 3 regentes. E esses 3 regentes deveriam ser eleitos pela Assembleia Geral, ou seja, tinha que juntar o Senado, a Câmara, fazer um processo eleitoral para escolher, então, quem seriam os regentes durante o período de minoridade do imperador, caso fosse menor de idade. Também previa a Constituição, enquanto a Assembleia não pudesse se reunir na sua totalidade para fazer essa eleição, haveria uma regência provisória. Ela seria formada pelo ministro do Império, que era o principal ministro do Conselho de Estado, como se fosse o Ministério da Casa Civil, algo assim, o ministro da Justiça e mais 2 conselheiros de Estado. Então seriam 4, na verdade, na regência provisória, até que a Assembleia Geral elegesse a regência definitiva, né? Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Logo após a entrega da renúncia de Dom Pedro, que a gente vê naquela imagem ali de cima, foi reunida às pressas a Assembleia Geral, e poucas horas depois ali da abdicação, a Assembleia Geral já estava escolhendo a regência provisória. Era período de recesso legislativo naquele momento. Então, quem estava na cidade do Rio de Janeiro, entre senadores e deputados, em algumas horas depois, se reuniram e elegeram a regência provisória. Tá? Foram escolhidos 3 senadores para serem os regentes naquele momento. Era o Francisco de Lima e Silva, que era um militar, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, que era o senador Vergueiro, e José Joaquim Carneiro de Campos. Eram ambos liberais. Então, era um militar e 2 liberais nessa regência provisória. Também a Constituição dizia que a Assembleia Geral deveria escolher um nome para ser o tutor do imperador menino, ou seja, quem ia educá-lo, criá-lo, uma vez que o rei ou estaria morto, ou no caso aqui, estaria indo embora. Dom Pedro foi embora do Brasil, ele foi para a Inglaterra, para da Inglaterra organizar um exército para invadir Portugal e derrubar Dom Miguel. E foi o que ele conseguiu fazer anos depois, já em 1832, derrubando Dom Miguel para assumir o governo português e implantar de fato uma monarquia constitucional em Portugal. Por isso, em Portugal, Dom Pedro, quando ele assume em 1834 como rei de Portugal, ele é conhecido ele assumiu como Dom Pedro IV, o constitucionalista. Foi a partir de Dom Pedro que foi abolida de vez a monarquia absolutista em Portugal e finalmente implantada uma constituição. Enquanto que no Brasil se iniciava o período regencial num clima de vitória liberal contra o absolutismo de Dom Pedro. Veja que coisa, né? Então, a partir de agora, 1831, começa o que nós chamamos de período regencial. Mas esse é um assunto para outra aula.